Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre triângulos, ângulos internos, ângulos externos e vértice. Espero que vocês gostem dessa aula. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Vamos lá? Triângulos, ângulos internos, externos e vértice. Triângulos são polígonos com três lados. O que são polígonos? São linhas fechadas que não se cruzam. E ela tem três lados. 1, 2, 3 lados. Dentro do meu triângulo, eu tenho aberturas, que eu chamo de ângulos. Essas aberturas podem variar, elas são contadas em graus. Nós temos aqui três ângulos. O ângulo A, eu vou representar esse ângulo A com A maiúsculo, como se fosse um acento circunflexo, só que representa ângulo. Essa abertura aqui, tá? É o ângulo A. Aqui eu tenho o ângulo B. Vou representar o ângulo B com a letra maiúscula B, com esse acentinho circunflexo. Aqui significa ângulo. E aqui eu tenho o ângulo C, que é essa abertura aqui. Ângulo C. Que são ângulos, são aberturas, tá? As aberturas em um triângulo, os ângulos variam. Cada triângulo tem uma abertura diferente do outro. Então, eu tenho aqui três pontas, três vértices. O vértice A, o vértice B e o vértice C. O que é vértice? É o encontro de dois segmentos de reta. Mais dois segmentos de reta se encontraram e formaram essa pontinha que se chama vértice. Eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. E dentro do meu triângulo, eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Agora vamos ver os lados. Eu falei que um triângulo tem três lados. Eu tenho o lado AB. Esse lado AB, eu vou fazer AB com risco em cima. Esse risquinho horizontal que fica em cima do AB, quer dizer que esse lado AB é um segmento de reta, é um pedaço de reta. Depois eu tenho o lado BC. O lado BC, também representado, que é o segmento de reta BC. E tem o lado AC, que é esse aqui, que também é representado como segmento de reta AC. Ok? Agora vamos ver o lado em relação ao ângulo. Aqui eu tenho o ângulo A. Qual é o lado que está oposto ao ângulo A? O ângulo A está aqui, quem é que está oposto, de frente para ele? Aí, esse lado aqui eu vou chamar de lado A, só que esse A é um A minúsculo, é o lado oposto ao ângulo A. Qual é o lado oposto ao ângulo B? É esse aqui, ó, tá de frente para ele, olha. Então, esse aqui é o lado B, ele está oposto ao ângulo B. Qual é o lado que está oposto ao ângulo C? Está aqui na frente do C. Então, eu posso representar o lado como um segmento de reta, AB, BC, AC, ou simplesmente como o lado oposto ao ângulo que eu estou olhando. Oposto ao C é o C. O ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo A é o A, é o lado A. E o lado oposto ao ângulo B é o lado B, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem o que é lado oposto ao ângulo, tá? Então, vamos lá. Então, o lado oposto ao ângulo A é o lado A. Lado oposto ao ângulo C é o lado C. E o lado oposto ao ângulo B é o lado B. Então, de um lado eu tenho o ângulo, e do outro lado eu tenho o lado. Eu tenho uma relação direta entre o ângulo e o lado. Condição de existência. O que eu preciso ter para que exista um triângulo? Aqui eu falei para vocês que eu tenho o lado A, o lado B e o lado C.
Para que esse triângulo exista, tem condições. O lado A tem que ser menor que a soma dos lados B mais C. Eu botei em exemplo numérico para vocês entenderem. Quem é o lado A aqui? 17 centímetros. Tem que ser menor que a soma do lado B mais C. Quem é lado B? 10. Quem é lado C? 15. Se isso aqui não for uma verdade, eu não vou ter um triângulo e eu já vou mostrar a vocês. A segunda condição, o lado B, 10 centímetros, tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, que o lado C mais o lado A, ou o lado A mais o lado C. 17 centímetros mais 15 centímetros. O lado C, quem é o lado C? 15 centímetros. Ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Mais o lado B, 10 centímetros. Se não acontecer isso, eu não tenho como montar um triângulo. Por quê? Olha aqui, 10 mais 15, 25. 17 mais 15, 32. 17 mais 10, 27. 17 é menor que 25? Ok. 10 é menor que 32? Ok. 15 é menor que 27? Ok. Isso quer dizer que eu posso ter um triângulo com essas condições. Isso aqui tem que acontecer. Professora, e se não acontecer? Vou dar um exemplo aqui. Imagine que A seja 20 centímetros e o B 9 e o C 10. Então, eu disse o quê? Que o A tem que ser menor que o B mais C. Quem é B? 9. Quem é C? 10. O que aconteceu aqui? 20 tem que ser menor que 19. Isso é uma verdade? Não. 20 é maior que 19, não é menor. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu não vou ter um triângulo. Eu trouxe aqui para vocês verem um triângulo com essas medidas. A base aqui tem 20 centímetros. O lado B aqui tem 9. E o lado C tem 10. Olha o que aconteceu. A soma deles dá 19 centímetros. Que nem vão se encontrar, vai ficar faltando um espaço. Ó. Eles não se encontram, então eu não tenho como formar um triângulo quando a soma de dois lados for menor, tá? Do que essa aqui, do que o terceiro lado. Ó. Aqui no caso, o lado A ele foi maior do que a soma dos dois lados. Então, quando eu pego esses dois lados, eu não consigo juntar, eu não consigo formar um triângulo. Ó, mesmo por mais que eu tente, vai ficar faltando uma distância. Eu não posso montar um triângulo com essas condições. Por isso que é a condição de existência, senão não existe um triângulo. Olha aqui, não é nem um polígono, porque não fechou. Nesse caso aqui, o lado A, tá? Ficou maior do que a soma dos lados B e C. Então, não consegui fechar. Isso vale para qualquer coisa. Se o lado B ficar maior do que a soma do lado AC, se esse aqui ficar maior, também não vai fechar. Se esse aqui ficar maior, também não vai fechar. Então, é a condição de existência do triângulo, tá? Bem, como eu mostrei a vocês, o triângulo com A sendo 20 centímetros, B sendo 9 centímetros e C sendo 10 centímetros, ele não forma um triângulo, não atendeu a condição de existência, tá? O que aconteceu aqui? Vou botar aqui a medida, tá? 20 centímetros, o B 9 centímetros e o C 10 centímetros. Então, não atendeu a condição de existência. Eu peguei o lado A
que deveria ser menor que a soma dos lados B mais C, e isso não aconteceu. Então, resultou nisso aqui, tá? Não obtive um triângulo. Não existe um triângulo nesse caso. A soma dos ângulos internos de um triângulo será 180 graus. Não importa como esses 180 graus vão estar distribuídos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo com 50 graus, mais um ângulo com 70 graus e mais um ângulo com 60 graus. A soma, 50 mais 70, 120, mais 60, 180 graus. Aqui eu tenho outro exemplo, que eu tenho um ângulo reto de 90 graus, mais um ângulo de 45 graus, mais outro ângulo de 45 graus. Total, 180 graus. De 90 graus também um ângulo reto, mais um ângulo de 35 graus, mais um ângulo de 55 graus. Todos os triângulos vão ter essas medidas? Não. Essas são as medidas de alguns triângulos que eu peguei. Mas todos eles vão medir 180 graus? Sim. 35 mais 55, 90. Mais 90, 180. Então, não tem como a gente fugir disso. O prolongamento dos lados de um triângulo resulta em ângulos externos, que serão ângulos suplementares, ângulos de 180 graus. Vamos entender isso? Em primeiro lugar, o que seria prolongamento dos lados? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui 3 lados. Um lado, 2 lados, 3 lados. Eu vou prolongar esse meu lado aqui, ó. Prolonguei esse. Vou prolongar esse meu lado aqui. O que é prolongar? Sair do triângulo, tá? Sair do triângulo. Prolonguei os meus lados. O que me diz? Que o prolongamento dos lados, meu lado subiu, esse meu lado veio para a direita, esse meu lado cresceu para a esquerda, eles saíram dos triângulos. O prolongamento dos lados resulta em ângulos externos. O que é externo? Nós temos os ângulos internos, que estão do lado de dentro do triângulo. Aqui está me dizendo que isso resulta em ângulos externos, ou seja, do lado de fora eu vou formar ângulos. Eu não tenho esse ângulo aqui? Olha, prolonguei e formei outro ângulo. Prolonguei, formei outro ângulo. Prolonguei e formei outro ângulo. O que isso aqui me diz? Que o prolongamento dos meus lados me resultará em ângulos suplementares, ou seja, que formam 180 graus. Então, vamos entender. Se aqui eu tenho um ângulo A, do lado de fora eu vou ter um ângulo A. Quando eu prolongo o meu lado, eu vou ter um outro ângulo que eu vou chamar de A, um A minúsculo. Isso aqui é A, o ângulo A maiúsculo, aqui do lado de fora eu vou ter o ângulo A minúsculo, que é esse ângulo aqui, tá? Formei um outro ângulo. Aqui eu tinha o ângulo B. O ângulo B era interno. Quando eu prolonguei, eu fiz um outro ângulo do lado de fora, que eu vou chamar de B minúsculo, que é esse ângulo aqui. Aqui eu tinha um ângulo C, um ângulo interno. Quando eu prolonguei meu lado, eu formei junto com ele um outro ângulo, que foi o ângulo C minúsculo, tá? Então, aqui eu tenho o ângulo A interno e o ângulo A externo. O ângulo B interno dentro do triângulo e o ângulo B externo. O ângulo C interno e o ângulo C externo. O que vocês notaram que aconteceu? Como é que eu chamo um ângulo? Ó, lembra que ângulos são aberturas, tá? Como é que eu chamo um ângulo que tem a metade de um círculo? Eu digo que esse ângulo tem 180 graus, tá? Aqui da origem, ele começa aqui e dá essa volta de meio círculo, chama de ângulo raso
ou ângulo de 180 graus. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu formei um ângulo de 180 graus. Como eu formei isso? A soma do ângulo interno mais o ângulo externo resulta em um ângulo de 180 graus, ou seja, um ângulo suplementar. Quando a soma de dois ângulos resulta em 180 graus, tá? Então, já tenho aqui 180, 180, 180. Isso foi pela soma desses dois ângulos. A soma do ângulo interno mais o ângulo externo. Somei o ângulo interno mais o ângulo externo. Isso sempre vai acontecer, professora? Sempre. Por quê? Porque sempre que eu prolongar um lado do meu triângulo, olha, quando eu junto os dois, eu vou ter a metade de um círculo, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, o que estiver do lado de fora junto com o de dentro, vai somar 180, tá ok? Eu trouxe um exemplo numérico aqui para vocês. Então, aqui eu tenho um triângulo igual a esse, tá? É o mesmo triângulo, só que aqui ele está com os ângulos. Vou mostrar a vocês como ficaria isso com prolongamento. Vou prolongar esse lado, vou prolongar este lado aqui e vou prolongar esse lado aqui. Pronto, prolonguei os meus três lados e formei novos ângulos. Tá? A soma desses dois ângulos tem que dar o quê? 180 graus. A soma esse ângulo interno aqui eu sei que tem 60. Se esse aqui tem 60 e a soma tem que dar 180, esse ângulo aqui tem que ter 120 graus. Por quê? Porque 120 graus mais 60 graus resultará em 180 graus. Tá? Então, aqui, ó. Este ângulo aqui, mais esse ângulo, resultou em 180 graus. Quando a soma de dois ângulos resulta em 180 graus, eu digo que esses ângulos são suplementares. A soma deles vai dar 180 graus. Aqui eu tenho 90 graus. Se o meu ângulo interno tem 90 graus, o meu ângulo externo também terá 90 graus. Por quê? Porque 90 mais 90 dá 180. Então, 90 aqui para dar 180 graus. Resultou em 180 graus. 90 mais 90. 90 do ângulo interno mais 90 do ângulo externo. O que está faltando ali para que eu tenha 180 graus? Que ângulo é esse aqui? Para que eu tenha a soma dos dois resulte em 180 graus. Então, a soma do ângulo interno mais o prolongamento do lado, tá? Dos meus lados do triângulo, vão me resultar em um ângulo externo, tá? Ângulo externo, do lado de fora do meu triângulo. Esse ângulo externo mais o ângulo interno resultarão em 180 graus, tá? A soma do ângulo interno mais o ângulo externo resultará em 180 graus. Calcule o valor de x e determine os ângulos. Bem, eu tenho aqui, no meu primeiro triângulo, eu tenho um ângulo que já me mostra que esse ângulo aqui tem o quê? 90 graus. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi que aqui é um ângulo reto. Quando eu tenho esse quadradinho aqui com uma bolinha no meio, isso indica que eu tenho um ângulo reto. E qual é a informação que eu tenho? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus. Isso quer dizer o quê? Que 2x mais x mais 90, isso tudo vai ser igual a quem? A 180 graus. Eu tenho essa informação porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Agora eu vou juntar aqui 2x mais x, 3x mais 90
é igual a 180 graus. Vou tirar o grau agora. Quem tem x fica, quem não tem x vai para o outro lado. Vou separar. 3x é igual a 180. Esse mais 90, que estava no primeiro membro, vai para o segundo membro, depois do sinal de igual, com o sinal trocado. Era mais 90, ficou menos 90. 3x é igual a 180 menos 90, 90. X é igual a 90. Esse 3 que estava do lado do x, sempre que o número está do lado de uma letra, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai vir para o outro lado, dividindo. 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 é igual a 30. Então, quem é x? 30 graus. Eu descobri que x é igual a 30 graus. Então, este ângulo aqui, x é igual a 30. Então, se x é igual a 30, esse ângulo aqui é 2 vezes x. Quem é 2 vezes x? É igual a 2 vezes 30. X não é 30? Então, onde tinha x, eu botei 30. Então, que ângulo é esse? 60 graus. Então, esse ângulo tem 30, este ângulo aqui tem 60 e o outro tinha 90, tá? Então, sabendo algumas informações básicas, eu consigo descobrir o valor dos meus ângulos internos, tá? Segundo exemplo, a mesma coisa. Eu tenho aqui 3 ângulos, como todo triângulo. Um dos ângulos eu já sei que mede 120 graus. O outro é x e o outro é x sobre 2. A soma desses 3 ângulos, de x mais x sobre 2 mais 120, vai ser igual a 180 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre resulta em 180 graus. Bem, aqui eu tenho x mais x sobre 2 mais 120 é igual a 180. Então, agora eu tenho um número no denominador. Então, eu vou ter que fazer o quê? Todos os denominadores vão ter que ficar sendo 2. Como se eu fizesse o MMC entre 1 e 2, tá? Por que entre 1 e 2? Porque todo número que não tem ninguém embaixo é como se ele estivesse sendo dividido por 1. Ok? Então, agora todos os denominadores serão 2. Aqui, se eu tinha 1 e o denominador passou a ser 2, então eu multipliquei por 2. Então, eu vou multiplicar agora. 2 vezes x vai ficar 2x. Aqui eu tinha já o 2, não mexi, então só vou repetir o número de cima. Aqui eu tinha 1 e passei para 2, então multipliquei esse 1 por 2. Se eu multipliquei o denominador por 2, também tenho que multiplicar o numerador por 2. 120 vezes 2, 240. Aqui eu tinha 180 dividido por 1, passei para ser dividido por 2. Então, se eu multipliquei embaixo por 2, também tenho que multiplicar em cima por 2. 180 vezes 2, 360. Agora eu tenho todos os denominadores 2. Então, agora eu posso trabalhar. Quando eu estou falando de uma equação e todos os denominadores são iguais antes e depois do sinal, eu posso eliminar os denominadores e trabalhar só com os numeradores. Tá? Mas primeiro eu tenho que igualar os denominadores. Eu não posso sair somando se aqui for 2, aqui for 1. Tá? Primeiro eu transformei no mesmo denominador. Ok? Então, vamos lá. Então, eu fiquei com 2x mais 240 é igual a 360. 2x mais x, 3x. Isso é igual a 360, que já estava aqui. E esse 240, que está sem x, vai para o outro lado do sinal, tá? Para o segundo membro, com o sinal trocado. Então, se ele estava positivo, ele vai negativo. 3x é igual a 360 menos 240, desculpa, eu vou apagar aqui, tá? 120. X vai ser igual a 120 dividido por 3. Aqui 3 está multiplicando,
vem para o outro lado dividindo. 120 dividido por 3 é igual a 40. Pronto, descobri meu x. X é igual a 40. Agora eu só tenho que substituir para colocar nos meus ângulos. Então, se aqui é 120 graus, x é igual a 40 graus. E esse outro ângulo aqui é x sobre 2. Se x é 40, 40 sobre 2 é igual a 20. Então, este ângulo aqui é 20 graus. Tá? Então, a soma de todos eles tem que dar 180. 120 mais 40, 160. 160 mais 20, 180 graus. Aqui, o x que ele quer é um ângulo externo. Notem que esse x não está dentro do triângulo. Como eu posso calcular? Eu sei que a soma do ângulo interno mais o ângulo externo resulta no ângulo suplementar, ou seja, os dois juntos vão ser iguais a 180 graus. Então, eu sei que x mais 70 vai ser igual a 180 graus. Mas, para isso, eu tenho que ter essa informação. Eu sei que ângulos, quando eu tenho prolongamento de um lado e eu junto o ângulo interno com o ângulo externo, essa soma desses dois ângulos vai ser 180 graus. Então, x é igual a 180 menos esse mais 70, vem para o outro membro negativo. Não tem x, vai para o outro lado. X vai ser igual a 110 graus. Tá? Então, que ângulo é esse aqui? 110 graus. 110 mais 70, 180. Ângulos suplementares. Soma de dois ângulos resulta em 180 graus. Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal para receber notificações de outras aulas, ok?